Segundo o Banco Mundial, não somos nós que estamos falando aqui, a chamada pobreza de aprendizagem, né? Pode subir de 50%, que foi o nível pré-pandemia, para 70%. 7 a cada 10 crianças teriam a tal pobreza de aprendizagem. E para falar sobre o assunto, recebemos hoje a Mariana Arantes, doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e diretora do portal Educação Emocional. Bom dia, Mariana, é um prazer falar com você depois de tanto tempo. Mariana, como é que a gente faz para tentar atenuar os efeitos da educação pública no Brasil, que já não eram, que já não era lá grande coisa, agora com esse cenário de pandemia? Bom dia, Wagner, bom dia, Silvana, todos os ouvintes da Rádio Capital nessa manhã. Bom, como você mesmo disse, a gente já não tinha um cenário muito bom. Além do Banco Mundial, a Unesco tem apontado seríssimos problemas da consequência da pandemia na educação e também outros órgãos que estão fazendo esse mapeamento pelo mundo e no Brasil. Como é que a gente vai minimizar? É o que está todo mundo discutindo. Mas tem um problema que vem antes. Qual é o tamanho do prejuízo? E existem prejuízos em várias esferas. Não é só na leitura para as crianças de 10 anos. É também para aqueles estudantes que estão no ensino médio, abandono escolar, com as escolas fechadas, sem outras perspectivas, aumentou a evasão escolar. Além disso, há um aumento mais ainda na desigualdade entre os estudantes de escolas públicas e particulares. Também já foram detectados, segundo diversas pesquisas aqui no Brasil, uma queda na qualidade da aprendizagem. Por quê? Quem tem filho pequeno em casa, quem tem filho em idade escolar, e aqui eu como mãe também estou falando para todas as mães, sabe como foi difícil, como ainda é o ensino remoto, ou o ensino que eles chamam de híbrido, que é a gente ali com a tela do celular ajudando a criança a prestar atenção na aula. E aí, não foram todas as mães que puderam fazer isso, aliás, foi quase nenhuma. Sim. A Marcela tem uma pergunta para você, Mariana. Bom dia, Mariana, tudo bem? Bom dia, Marcela. O que a gente pode, tudo ótimo, prazer recebê-la. O que nós podemos fazer nós, como mães, né, para atenuar esses efeitos, para atenuar esses danos e para tentar minimizar essas questões que a gente tem levantado nessa manhã? Bom, como mãe, Marcela, olha, eu também tenho um filho de 8 anos, que inclusive eu tive que tirar uma época da escola, porque ele não se adaptou ao ensino online. Não conseguiu se adaptar e com a autorização da escola eu tive que buscar outras alternativas. E assim, outras alternativas é parar de trabalhar e ficar com ele para cuidar. Eu acho que a gente tem que, duas coisas. Primeiro, como mães, prestar atenção em sintomas físicos e emocionais da pressão emocional pela ausência da escola. Porque a escola não é um lugar que a gente vai só, que a gente manda os nossos filhos para eles aprenderem a ler e a escrever. A escola é um lugar que ajuda a formar a personalidade. Ajuda no desenvolvimento inteiro. Então, a criança na escola, ela aprende a conviver com mais pessoas longe da família. É onde ela aprende isso. É desde o primeiro momento de sociabilizar, né? Exatamente. A criar condutas para a vida inteira. Para a vida inteira. Então, tudo isso foi tirado. Tudo isso foi tirado. Tem crianças, Marcela, que a gente vê hoje, que chegam nas escolas hoje, que estão com dor de barriga constante, dor de cabeça, hiperativas, com falta de apetite, rangendo os dentes, com as mãos frias, suadas, com náuseas, passaram a desenvolver gagueira, tiveram regressão, voltaram a fazer, por exemplo, xixi na cama à noite. Ou seja, tudo ligado à questão emocional, à questão da ansiedade. Tudo ligado à questão emocional e ao fechamento das escolas e à baixa qualidade da aprendizagem. Quem é que gosta de ficar na frente do computador percebendo que não aprendeu? Então, Mariana, mas aí, Mari, desculpa te interromper, aí tem um problema crônico, que você conhece bem a cidade de São Paulo também, embora você mora em Pernambuco, é que o problema crônico é aquela história, escola pública na periferia de São Paulo.
pouco importa se a escola tem uma boa aula, se o aluno aprende crase, concordância verbal, se o aluno aprende uma equação de segundo grau, se ele aprende uma fórmula de física ou de química. O que precisa ter é a quadra poliesportiva pintada, né? A quadra poliesportiva tem que estar pintada e tem que ter um centro lá de computadores em que você possa fazer uma foto, possa fazer uma selfie. Aí se criou uma distorção em que o conteúdo ficou em segundo plano. O conteúdo e o ser humano, Wagner. E esse não é um problema só de São Paulo, não. Esse é um problema das escolas públicas do Brasil. Nós temos um dos piores índices mundiais de qualidade de educação. Muito por conta dessa maquiagem que existem nas escolas, que você está apontando, nas escolas aí de São Paulo e nas escolas daqui do interior de Pernambuco também. Por incrível que pareça, teve prefeitura aqui no interior que durante um ano e meio de pandemia, não fez uma reunião com todos os professores. No interior de Pernambuco? No interior de Pernambuco. Sim. Fez uma reunião com todos os professores. Teve escola no interior do Brasil que os alunos sequer tiveram aula remota. Sequer. E esse problema... Dado o tamanho da desigualdade. Isso não é só no interior de Pernambuco, não. Nas cidades com mais baixa renda, inclusive em São Paulo, isso também aconteceu. O ensino não chegou, nem aquele ensino remoto. O ensino simplesmente não chegou, parou. E esse problema que envolve as emoções da criança, sem dúvida, impacta nas emoções da família, né, Mariana? E o que as famílias podem fazer referente a esse sofrimento, a essa opressão, essa depressão emocional aí de toda a família? Bom, impacta na saúde da criança, impacta na saúde da família, Sim. Impactou na saúde do professor, que a gente não pode esquecer que somos todos humanos. Da outra ponta, né? A escola, como bem frisaram vocês, ela não é só uma quadra bonita e um computador e uma parede colorida para tirar selfie. A escola é um organismo vivo. A escola é um ambiente vivo, feito por pessoas. Quem faz a escola são a gestão, os coordenadores, os professores, os estudantes e a família. Com todo mundo mais adoecido, com problema de ansiedade. Quem não teve problema de ansiedade na pandemia, que eu tire a primeira pedra. Muitos problemas de ansiedade. E o que você faz aí com o portal Educação Emocional, Mariana? O que você oferece no sentido de, para além dos problemas que nós estamos relatando, e que para você que é pai, para você que é mãe, para você que mora na periferia de São Paulo, que está nos ouvindo, existe um número que é muito impressionante, que é o seguinte: uma criança de 10 anos mal consegue ler um texto. Como é que o portal de Educação Emocional que você dirige pode ajudar a corrigir essas distorções? Wagner, a nossa aposta é no cuidado com o ser humano. O que a gente faz hoje no trabalho, que eu me dedico há 10 anos como pesquisadora na área de educação, é cuidar do ser humano. E eu aposto muito fortemente em cuidar do professor. Principalmente esse professor da escola pública, que ganha menos, às vezes, do que quem, por exemplo, quem trabalha num salão de beleza. E eu não estou desqualificando quem trabalha num salão de beleza. O que eu estou colocando é que a gente sempre diz assim: a educação é que vai salvar o mundo. Mas a gente não percebe que a educação está só no buraco e no discurso ela não vai salvar o mundo. E se a gente não cuidar da saúde mental dos professores hoje, como é que esse professor vai dar aula, uma boa aula para o meu filho? Se ele está tendo transtorno de ansiedade, por exemplo, sentindo falta de ar. Como é que eu, mãe, que também estou com falta de ar, com estresse, estou saindo dos nervos, né, como a gente diz no popular, como é que eu, mãe, como é que eu, pai, que estou também com a vida toda atribulada, vou conseguir perceber sinais para ajudar meu filho? Então, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, e a gente faz de forma bem popular, é um curso de respiração contra a ansiedade. Inclusive com uma parte, um bônus especial para os pais aprenderem a identificar esses sintomas nas crianças e nos adolescentes e como lidar. Porque a gente precisa passar segurança emocional e física para essa criança e para esse adolescente.
respeitar o que eles estão sentindo, ter mais disponibilidade para se comunicar, perceber quais são esses sinais. Nós temos muitos adolescentes que estão se automutilando. Agora, em São Paulo, está uma baita onda de frio. Mas se você, pai e mãe, puder, arregaça as mangas do seu filho, da sua filha. Veja se não tem corte. Está acontecendo muito, mais do que antes. Comportamentos de risco abusivo, de abuso de álcool, abuso de drogas, sexo sem proteção, transtornos alimentares, está comendo demais ou está comendo menos. Tudo isso já estava sendo detectado antes. Veja bem, antes da pandemia a gente já tinha esse problema nas escolas. Como nós falamos desde o começo, a qualidade da educação sempre deixou a desejar. E agora nós ainda estamos lutando para saber o tamanho do buraco que nós estamos para traçar estratégias. Não vai ser rápido, não vai ser fácil e não vai ser de forma isolada. Vamos precisar de um plano nacional conjunto que envolva inclusive os professores, os familiares, de um mapeamento completo para saber para onde é que nós descemos mais ainda na qualidade da educação e como é que nós vamos fazer para sair disso. E aí, Mariana, que orientação você deixa para as famílias que nos ouvem de como mudar esse cenário? Porque administrar a sala de aula dentro de casa é muito complicado, né? Trazer a sala de aula para dentro de casa e, na contrapartida, colocar o filho na frente de uma janela que ele tem acesso para tudo e menos, muitas vezes, para a educação, que deveria ser o principal objetivo. Que orientação você deixa, que recado que você deixa às famílias hoje? Bom, em primeiro lugar, o recado que a gente pode deixar é força. Força, coragem, competência, continuar acreditando que nós somos pais e nós somos mães, e nenhum pai, nenhuma mãe quer o pior para o filho. Mas a gente também tem que entender que a pandemia mudou o mundo. Então, muitas vezes, o ensino remoto hoje é o melhor que pode ser oferecido. É o ideal? Não, está longe disso. Está longe disso. Mas, se a gente investir num diálogo com a escola, ir lá, procure o professor, onde é que se percebeu já que meu filho está com mais dificuldade? O que é que eu posso fazer? E dar atenção, de fato, uma atenção genuína, escuta, não aquela atenção que muitas vezes a gente, até pela correria, pela pressa do trabalho, escuta, mas não presta atenção, né? Está lá fazendo outra coisa, está mexendo no celular, está fazendo qualquer outra coisa que não seja de fato escutar. Não. Perceba os sinais nessa criança, nesse adolescente, desses sintomas emocionais. Meu filho mudou muito na pandemia, todos nós mudamos. Mas até onde essa mudança é saudável? Então a gente precisa ver. E a gente também precisa se cuidar, sabe, Marcela? A gente também, pais e mães e professores, também são seres humanos. Todos nós somos. E a gente não consegue tirar as nossas emoções do nosso corpo. É a mesma coisa que a gente dizer que vai deixar o nariz em casa para não usar máscara. Que vai tirar o cérebro, vai tirar a mente de dentro da cabeça para não pensar num problema. A gente não consegue tirar as emoções, mas a gente consegue controlar as emoções, isso é muito importante. E aí está o recado da Mariana Arantes. O importante não é só escutar os filhos, mas ouvi-los, porque tem toda a diferença. Mariana Arantes... E mais do que controlar, sabe, Marcela? Sim. É equilíbrio. Emoção não tem controle. A gente não tem o poder de colocar a emoção controlada na gaveta como se ela não fosse atrapalhar. É como se você fosse prender a sua respiração. Sim. A gente não aguenta por muito tempo. Na verdade, a gente precisa aprender a equilibrá-las. A gente não tira, tem que aprender a viver com elas. Diretora do portal Educação Emocional, Mariana Arantes, muitíssimo obrigada, uma excelente sexta-feira e volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço forte a você, ao Wagner e a todos os seus ouvintes. Valeu, beijo, Mari.